importante. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe esse ministério tão lindo e abençoado. Eu quero dividir a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, deixa aberto aí. Eu quero fazer uma breve introdução na leitura dessa palavra, com o desejo no coração que nós possamos absorver tudo que o Senhor tem. Acredito piamente que o Senhor já está falando em nossos corações. Creio e tomei posse de cada hino que adoramos ao Senhor. Creio e tomei posse de cada palavra que foi ministrada aqui nesta noite. E sinto que Deus já está falando. Então eu te estimulo a, assim como eu, agora, colocar isso tudo no passado e buscar o que Deus tem para esse momento, para agora. É interessante a vida, né? Já tivemos um monte de coisa aqui, mas tudo já é passado. E o Senhor tem algo para agora. E isso é interessante, essa reflexão, porque muitas vezes na nossa vida, se nós formos impactados com um hino, com adoração, com uma palavra que foi dada aqui, é ótimo, é maravilhoso. Mas nós podemos perder o presente, o agora, por causa de algo que foi bom há pouco tempo atrás. Então eu quero apenas te convidar e te estimular, porque eu acredito que o Senhor, Ele está sempre falando coisas novas e muitas vezes nós podemos correr o risco de perder o que Ele tem para nós, para agora, para esse momento. Então, coloque isso no coração. Nós temos, e Deus tem se comunicado conosco, com a igreja. Semana passada, Deus deu uma palavra muito desafiadora para todos nós, somos evangélicos, é uma palavra que nos leva ao entendimento missionário da igreja. Todos nós somos e devemos ser evangelistas, temos uma mensagem que é muito maior do que nós e é o centro de tudo na nossa vida e que vai além de qualquer coisa que nós fazemos na igreja, qualquer coisa que nós fazemos na vida, é muito maior que tudo isso. E sim, de fato, é muito, muito desafiador. Tivemos 7 dias aí de oração, clamando. Começamos o ano, graças a Deus, bem movimentando, fazendo realmente e aceitando desafios. Os grupos, essa semana nós já começamos, alguns grupos, nem todos, já começam as suas células, a vida vai seguindo, né? Nós estamos aí, tivemos hoje de manhã reuniões com servos, reuniões com o Ministério Infantil, o Ministério de Adoração está se movimentando, enfim, as coisas estão acontecendo. Em meio a tudo isso, eu acredito que, de uma certa forma, todos nós acabamos sendo muito desafiados. Eu confesso para vocês que no meu planejamento, meu plano era hoje começar uma série de palavras com um tema bacana, mas muito desafiador para todos nós. O tema é simples assim, onde eu quero trazer o entendimento de alguns pilares do que é realmente a igreja e o evangelho, para que nós possamos entender o nosso papel diante de tudo isso. Mas em oração, Deus me colocou realmente que realmente é bastante desafiador e a gente tem que cuidar uns dos outros também. Então Deus coloca no meu coração para essa noite uma palavra que o propósito dela é realmente aquietar o nosso coração. O tema que eu quero desenvolver é justamente esse: aquieta teu coração. É interessante que hoje o Ari já foi logo de cara aqui, já falando, vamos aquietar, para ouvir o que Deus tem, né? E é uma frase que, de certa forma, nós precisamos falar muito para a gente mesmo. Quem nunca, né? Teve um momento de inquietação, de ansiedade, e falou, meu Deus. O salmista, no Salmo de número 42, eu gosto bastante desse salmo, que ele fala assim, minha alma fica quieta, aquieta minha alma, aquieta a minha alma, porque eu quero ouvir a voz do meu Senhor. E tem hora que eu acredito que nós precisamos dar ordem à nossa alma, aos nossos sentimentos, para que realmente nós possamos aquietar. Temos sim desafios, missões, temos sim, e eu acredito muito nisso, que estamos ainda no começo de ano. Talvez a maioria de nós colocamos uma série de planos, tem bastante objetivos e está tudo certo, nós traçarmos e trilharmos meta, mas ao mesmo tempo que nós trilhamos meta,
a ansiedade já é uma coisa natural. E se eu não conseguir? O ano passado eu falei e eu não fiz, e esse ano eu estou falando e parece que eu não vou fazer de novo. Eu quero trazer uma palavra falando para todos nós, talvez falando para mim, não sei nem se é uma pregação, mas o meu desejo é que seja uma palavra do meu coração para o seu coração. Aquieta a tua alma. Deixa a alma quietinha, para que você possa verdadeiramente ouvir a voz do Senhor e deixar o Senhor fazer o que Ele mesmo já preparou para nós. Nós sabemos que Ele que sabe os planos que tem sobre nós, os pensamentos dele são maravilhosos. O Senhor quer realmente que nós tenhamos o entendimento que nós, todos nós, gente, com toda a nossa vivência, somos apenas uma criança no braço do Pai. Essa é a realidade. Por mais que nós sejamos marmanjões, sabe, por mais que, 30 anos de evangelho, não sei o que, temos uma história, um currículo maravilhoso, mas no fundo, todos nós devemos achar esse lugar onde nós entendemos, eu sou apenas uma criança buscando o colo do Pai, e a única possibilidade de eu conseguir aquietar a minha alma é encontrar o colo do meu Pai. É descansar nos braços do Pai, deleitar e aprender que eu tenho um Deus que cuida de tudo, que cuida de mim, que cuida dos planos, que sabe do meu amanhã e que está cuidando de todas as coisas. Que sim, eu tenho desafios, eu tenho responsabilidades, mas no fundo, eu só vou conseguir fazer tudo isso se o meu papai cuidar de mim. Porque senão eu até posso fazer muitas coisas, mas é inevitável a ansiedade tomar conta da minha vida e eu não conseguir ter prazer naquilo que eu faço. O desejo do meu coração, gente, para todos nós, para todos vocês que estão aqui comigo, é que essa palavra possa aquietar seu coração. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar, já clamando ao Senhor por essa quietude em nossas vidas. Eu queria que você falasse isso para o seu coração. Quieta minha alma. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Entramos como criança na Tua presença, Pai. Entendendo a nossa dependência, o quanto somos dependentes do Senhor, quanto não somos capazes de nada se o Senhor não for conosco, quanto precisamos aprender o que é verdadeiramente deleitar e descansar no Senhor, Pai. Estamos acostumados a uma rotina, Senhor Deus, frenética de fazer, de acordar, de correr, Pai. Mas a Tua palavra declara, se o Senhor não edificar a nossa casa, nós seremos apenas aqueles que correm, que vigiam, que não dormem, porque é o Senhor que dá o sono e dá o descanso aos seus filhos, Pai. Eu estou aqui diante dos Teus filhos, é a minha oração neste momento. Aquieta os corações, aquieta o meu coração, Senhor Deus, aquieta os nossos corações para sermos capazes de ouvir a Tua voz, para sermos capazes de ouvir a Tua ordem e de descansar no Senhor e deleitar na Tua vontade, Pai. Pai, olha por cada vida, por cada coração que o Senhor mesmo conectou para estar aqui e fala conosco, usa a minha vida, Pai, para louvor e glória do Teu nome. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém? Abram sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Eu vou estar pegando dois textos da carta aos Hebreus, um do capítulo 11 e outro do capítulo número 12, que vai ser o trilho daquilo que Deus colocou no meu coração. 11, 1 e 2 diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E aí, se a gente fosse ler, o texto vai falando de alguns heróis da fé, dos resultados, de como é viver de fato pela fé bíblica.
E aí no 12, 1, coloca aí que nós vamos estar lendo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. O texto diz assim: portanto, também nós considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Enfim, nós começamos com um texto falando sobre fé. E quando a gente fala de aquietar a nossa alma, aquietar tua alma, é inevitável nós tentarmos fazer uma análise daquilo que pode estar nos tirando a quietude da nossa alma. Porque muitas vezes nós não paramos de uma forma séria para entender que, de fato, a nossa alma tem motivos de sobra para viver inquieta. É uma realidade, e nós não podemos tapar isso, esse fato, esconder com ilusão. Nós vivemos, certamente, sem nenhuma dúvida, o período mais difícil para a nossa alma. E nós temos que olhar com seriedade para isso, para nós entendermos e talvez, ou por dor, ou por consciência, nós tomarmos uma atitude. Se eu não fizer nada para aquietar a minha alma será uma alma inquieta e ansiosa. Haja vista que, olha aqui para mim, ansiedade é uma realidade na nossa vida. Vou fazer uma pergunta, não me responda. Quem não tem ansiedade? Não me responda, por favor. E eu vou responder. Acho que todos nós temos. Porque a questão não é se nós temos ou se não temos. A questão é o que nós fazemos com ela. É como lidamos com ela. E temos ansiedade de um emprego novo, ansiedade de, poxa vida, algo bacana que está acontecendo, ansiedade de perder o emprego, ansiedade de algo que, poxa vida, que pode causar um pensamento acelerado sobre o futuro. E todos nós temos, porque afinal, todos nós pensamos em futuro, nós fazemos planos, pensamos nos nossos filhos, o pai, a mãe, tem aquela ansiedade, o que vai ser do nosso filho diante de uma sociedade, de um tempo como esse. Uma mulher fica preocupado com a ansiedade, e quando eu ficar mais velha, e quando as rugas começarem a chegar. Alguns homens, nem todos, ficam ansiosos porque o cabelo pode cair. Eu não tenho nenhum tipo de ansiedade desse tipo. Mas tem pessoas que falam, cara, e se meu cabelo cair? Mas a ansiedade é um fato, é uma realidade, que nós temos que encarar ela de frente. Então, talvez o meu desafio é falar de quietude sem mexer com a ansiedade. Porque falar de aquietar a alma pode ser algo para mexer com a nossa alma, porque nós vamos ter que olhar para a ansiedade. Nós vamos ter que olhar para a nossa realidade. E daquilo que eu falei, a introdução que eu fiz é exatamente essa verdade. Nós já temos a clareza, cara. A única possibilidade de resolver essa parada é entender que eu sou como uma criança que precisa do colo do pai. E eu acredito que sim, gente, nós precisamos falar sobre isso, sobre a nossa vida espiritual, sobre a espiritualidade, sobre como é a nossa rotina, como é a nossa vida. Para nós entendermos, porque é bem verdade que a maioria das pessoas querem resolver todos os problemas com uma oração. Todos nós queremos. Sabe, tipo, faz uma oração que resolve o meu problema. E, infelizmente, essa é uma fé enganosa, não é real. Deus é o que faz tudo, isso é verdade, tudo é feito por Deus, mas é Deus que nos supre de habilidades para nós sabermos lidar com as nossas situações, para que a gente possa encarar as realidades da nossa vida e avançar apesar da ansiedade.
Eu não vou falar para não ter ansiedade, é apesar da ansiedade. Esses dias estávamos em casa, acho que foi essa semana, eu, Gui, a Rô, estava o Natanael, a Camila, e nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre talvez a maior investimento que nós devemos ter na nossa vida é o investimento de criar resiliência em nós. Porque nós não podemos nos iludir, cara. A vida está difícil. A nossa alma está realmente sendo bombardeada. E talvez, gente, e eu não sou um profeta do caos, eu acredito que Deus pode mudar tudo, talvez existem pessoas no nosso meio que vão ter que lidar com a ansiedade todos os dias, de uma forma patológica talvez. Mesmo acreditando e confiando que o Senhor pode mudar toda a sentença, Ele pode. Mas talvez nós vamos ter que criar resiliência para saber, eu tenho, mas não sou isso. Eu estou sentindo isso, mas eu não sou isso. Porque o Deus que eu acredito não me deixa identificar com o que eu sinto. Ele me faz identificar com quem Cristo é e o que Ele fala sobre mim. Então nós precisamos olhar de frente para gerar em nós essa força de saber lidar com isso. E quando nós falamos, eu trouxe alguns dados que para mim é importante falar sobre isso. A ansiedade em 2024, segundo o Instituto IDEA, a ansiedade foi a frase do ano no Brasil. A principal frase do ano no Brasil foi ansiedade. Brasil, que já foi o país do futebol, ele é o primeiro lugar do mundo, Brasil, primeiro lugar do mundo em ansiedade. Quase 10% da população brasileira, quase 10% da população brasileira sofre com ansiedade patológica. Não estou falando dessa ansiedadezinha, não. Ansiedade patológica que precisa realmente de remédio. Brasil é também o campeão do uso de remédios para depressão e ansiedade. Quando eu falo isso, eu não estou falando isso para chocar e a gente ter medo. Eu estou falando para a gente olhar de frente e encarar. Cara, essa é a minha realidade. Essa é a realidade do lugar onde eu estou, mas não é de quem eu sou. E eu preciso achar um caminho para que isso chegue de forma mais amena na minha vida, ou até eu consiga realmente tirar isso totalmente da minha vida. E nós falamos no começo, a única solução para isso está na nossa vida de devoção a Deus, de entrega a Deus. Eu não estou querendo dizer, e não coloque no seu coração, que eu estou falando que todos aqueles que têm ansiedade patológica não têm a devoção a Deus, gente. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que Deus continua e sempre será o único que pode mudar totalmente esse quadro. É Deus e as nossas escolhas. Então talvez nós que estamos aqui ainda temos a possibilidade de mudar alguma coisa na nossa vida para, quiçá, nós chegarmos talvez no final de 2025 com muita alegria, lembrando, poxa vida, esse ano eu consegui realmente ter uma espiritualidade melhor, a ponto de eu viver uma vida muito mais tranquila. Esse ano eu consegui tomar decisões importantes que fizeram com que eu tivesse uma vida com Deus melhor, a ponto de eu sentir paz, mesmo em meio a tanta turbulência que eu passei. É nós entendermos. Eu gosto muito de uma canção, era o Luizinho que cantava, ele, aqui a gente não costuma cantar, que eu acredito que nós precisamos também estar lembrando. A canção diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um é impossível para você. Aí, é uma canção que não é uma adoração que você está falando a Deus, é como Deus falando para você, e Deus fala: é meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E descansar é realmente deleitar. Descansar não é fazer coisas para o Senhor. É entender que o Senhor está comigo o tempo todo e eu posso deleitar nele.
é saber que Ele está cuidando do meu amanhã, é saber que não vai me faltar nada amanhã. Por quê? Porque eu tenho um Senhor comigo. Então nós precisamos, diante de um quadro como esse, de quase 10% da população ansiosa, nós precisamos entender e falar para nós mesmos: qual o caminho para aquietar a minha alma? Então eu quero ser, nesta noite, eu quero ser uma boca de Deus falando para cada um de nós: aquieta sua alma, aquieta seu coração. Não deixa nada tirar a paz que o Senhor já te deu em Cristo Jesus. Ele já te deu essa paz. E se perdeu, é porque em algum momento nós deixamos alguma coisa ser maior do que o próprio Cristo. Em algum momento, gente, e eu não estou fazendo uma acusação, eu estou fazendo uma reflexão. Poxa, talvez algo tomou o lugar que deveria ser dado somente a Cristo, e eu estou agora ansioso, triste, frustrado, querendo abandonar tudo, porque eu não tenho mais motivação. Aquieta a tua alma, não deixa nada tirar aquilo que o Senhor tem colocado para a sua vida. Vivemos um mundo de mudanças, gente, e de verdade, a gente sabe, nós não fomos criados para tantas mudanças, para tantas multiplicações. Nós não fomos criados no jardim do Éden, nós não fomos criados para o isolamento, nós não fomos criados para tanta informação que nós não temos capacidade criacional de absorvê-la. Nós não temos. E nós precisamos lidar com isso de forma sincera e verdadeira, para que a gente possa ter uma jornada talvez um pouco mais tranquila, uma jornada de paz. Gente, estava lendo esses dias, nós vivemos um fenômeno, e talvez você viva isso, eu já me identifiquei com isso e estou lutando, confesso. Nós vivemos um fenômeno chamado o medo de perder algo. Eu vou explicar o que é esse medo. É que são tantas informações que você sabe que o fato de você não estar na internet, você está perdendo algo. Porque, se eu tivesse, o que será que está acontecendo? Quem nunca? Talvez nunca, mas eu já passei por isso. Está numa família, numa roda, numa mesa, sabe, com pessoas que você ama, e você ama aquelas pessoas, e de repente dá uma parada naquele momento, e você é seduzido, deixa eu dar uma olhadinha no celular, para ver se eu estou perdendo alguma coisa que está acontecendo no mundo, lá fora, com alguém. Aí daqui a pouco, você percebe que você entrou naquele universo e saiu do universo da verdade, daquelas pessoas que você está. Às vezes o pai, a mãe, às vezes nós estamos, e nós precisamos falar sobre isso. Estamos ali com nossos filhos pequenos, num momento ímpar que nunca vai voltar. Nunca vai voltar. Brincando, pulando, aí daqui a pouco o filho dá uma distraída. Aí a gente, deixa eu pegar o celular para ver se alguém me mandou uma mensagem. E sem perceber, você vai ver que perdeu um momento que talvez seria o momento de uma âncora na mente do seu filho, por conta de estar preocupado de não perder algo. Às vezes, aqui não tem. Será que tem? Nós não conseguimos assistir um culto. De verdade, gente. Nós não conseguimos assistir um culto. Participar, né? Sem se preocupar com o que será que está acontecendo lá fora. E de verdade, gente, agora eu não vou ser sarcástico, não vou falar a realidade. Tem hora que eu vejo aqui pessoas. Estou aqui e de repente está lá o celular. Isso é o fenômeno da nossa geração. E eu não estou falando isso apenas para fazer uma acusação, é uma constatação. Se nós não fizermos algo, essa é a nossa realidade. Quem assiste TV sem um celular? Por quê? Cara, eu vou só assistir TV, de repente eu estou perdendo alguma coisa, e pá. Por quê? Porque nosso cérebro já está condicionado a muita coisa. Cara, é muita coisa legal para a gente ver. Cara, o filme até que tá bonzinho, mas, cara,
Tem uma piadinha boa que eu quero assistir também, e aí você vai, eu não sei o nome, porque eu estou falando algo, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou nada disso, mas a gente sabe que isso é dopamina barata, Rô? Dopamina barata, sabe, rápida, que você vai viciando nela, viciando, a ponto de você não conseguir mais ter a atenção. O Gui estava falando para mim essa semana, e isso me deixou bastante preocupado, que até os filmes estão sendo mudados as cenas, porque as pessoas não aguentam mais filmes de cenas longas. Ele estava falando que as cenas duravam ali em torno de 3 minutos, hoje eles estão trabalhando em 15 segundos para prender a atenção das pessoas, que as pessoas não conseguem prender. E aí a gente tem que pensar sobre isso. E nós como igreja, para ouvir uma palavra, às vezes o pregador é ruim, está tudo certo. Mas às vezes não é só o pregador que é ruim. É o nosso condicionamento social que nos leva a essa situação. Então não tiro a responsabilidade do pregador, mas nós temos que olhar também para nós. Sabe, tipo, ou será que é eu que não estou aguentando ficar um tempo para ouvir? Sabe, isso tudo gera dentro de nós uma ansiedade, gera dentro de nós um senso de frustração, cara, eu preciso de outro prazer. Você começa a ouvir, você começa com prazer, daqui a pouco você precisa de algo para te dar outro prazer, porque já não está mais tendo prazer. Então, são essas constatações que nós precisamos, sem contar que o Brasil também é campeão em uma outra coisa: tempo entregue às redes sociais. O Brasil também é campeão. Eu fiz questão de marcar, a média brasileira nas redes sociais é 3 horas e 45 minutos. Uma média acima da média mundial, que é 2 horas e 31, a média global. Mas o Brasil é campeão também nisso. E eu acredito, isso é achismo, talvez os nossos jovens melhorem essa média. Eles devem levar essa média lá para cima. Os nossos jovens que estão ou deveriam estar no processo de crescimento e evolução, sabe, de aprendizado. Talvez os nossos jovens ajudam essa média a subir. Os nossos filhos, os nossos adolescentes. Eu não sei se nessa média estão nossas crianças, que nem deveriam ter um celular, mas talvez as nossas crianças estejam, porque a rede social é um grande atrativo para você se livrar do seu filho, entregar ele na mão do diabo. É um grande atrativo. Então, é uma realidade de que nós temos que lidar. E o que potencializa esse sentimento de ansiedade, de tristeza, de frustração? O que potencializa, de fato, é a falta de uma espiritualidade consistente. O que pode mudar isso na nossa vida, o que pode mudar é uma decisão de uma espiritualidade consistente. Não a espiritualidade de um domingo à noite. Eu vou domingo à noite. Se o culto for de 1 hora, melhor ainda. Eu já resolvo minha parada com Deus e já estou resolvido. Não, nós estamos falando de uma vida realmente completa para a glória de Deus, onde Deus faça parte, não de um domingo à noite, mas da nossa rotina. Não podemos deixar a nossa alma e o nosso ser deixar de entender que Deus é o centro de tudo na nossa vida. Nós não podemos estar tão envolvidos em informações e perder na nossa alma a maior informação, de que eu era morto e hoje eu sou vivo. Eu era um órfão e hoje eu tenho um pai. Nós não podemos deixar a maior, por causa de tantas informações que talvez nos iludam ou nos entristeçam, deixar a nossa alma não lembrar de que lá na cruz Jesus Cristo disse: está consumado. Meu problema já está resolvido em Cristo Jesus. Nós precisamos realmente ter a nossa alma entender essa informação. Não, aquieta minha alma. Deus já resolveu toda a minha parada. Eu já estou com meus problemas resolvidos lá na cruz. Agora eu preciso só aprender como eu vou viver esse restinho de tempo antes de eu voltar para a casa do meu pai. Quem está me entendendo, gente?
Esse é o meu desafio, o nosso desafio, o desafio de quem entendeu o Evangelho é: Deus, como? Me ajuda a resolver essa parada de que meu problema já está resolvido, mas eu ainda não estou com o Senhor eternamente. Me ajuda a viver nesse lugar de forma que eu possa estar com a minha alma tranquila, em paz. E é isso que eu quero propor para nós aprendermos um pouco, falar um pouco sobre isso e nos fortalecer nesse entendimento. Tendo dito isso, fiz uma introdução. A carta aos Hebreus nos leva a entender que, nos dá a entender que aquele grupo destinado à carta, que nós não sabemos quem foi que escreveu, mas nós temos a compreensão de que foi escrita para judeus cristãos em tempo de tribulação, que estavam sendo governados possivelmente por Nero. Você consegue entender a ansiedade desse povo, gente? Consegue entender realmente o que esse povo estava passando? E cara, eles já eram judeus cristãos, então era realmente o preferencial de toda a perseguição, né? E para ficar mais terrível, eles tinham um governador chamado Nero. Então, nós percebemos que o escritor, ele escreve como se fosse uma voz se levantando diante de um ambiente de ansiedade, de sofrimento, de falta de esperança, uma voz que fala: gente, meu povo abençoado, vem aqui, vamos se lembrar daquilo que o Senhor tem colocado como princípio para as nossas vidas, para que nossa alma esteja quieta e acalmada. Gente, vamos lembrar do que Cristo falou, para que nós possamos descansar a nossa alma no meio de um lugar de tribulação. Gente, vamos nos unir, vamos nos fortalecer, para que ninguém se perca nessa jornada, porque é difícil. Que sim, o coração está realmente turbulento, o momento que vivemos é difícil, e meu desejo do meu coração é que eu seja nessa noite uma voz que ecoa do céu para o seu coração, falando: gente, vamos nos reunir, vamos nos fortalecer, para que a nossa alma possa aquietar, para que nós possamos fortalecer uns aos outros, para que nós possamos exortar uns aos outros, ainda mais que nós sabemos que aquele dia está chegando. Maranata, ora vem Jesus, não esqueça, a nossa fé tem uma esperança. Jesus vai vir nos buscar e nós vamos viver eternamente com Ele. Aquieta a tua alma. Quando nós olhamos o texto de Hebreus, nós vemos no capítulo 10, o escritor exortando: não deixais a vossa de congregar, como está sendo costume de muitos estavam parando o hábito de viver como igreja. Sabe, está difícil. Não, eu vou fazer as coisas sozinho em casa. E o escritor fala: gente, não entra nessa, que isso é um perigo. A brasa fora do braseiro, ela se esfria e ela pode se apagar. Vamos exortar uns aos outros, para que nós não possamos perder esse costume de sermos a igreja que congrega, que está junto, que tem prazer em estar junto, e uns aos outros nós vamos lembrando: ei, o que há de vir virá, não tardará, Ele está por vir, guarda o que tens, lembra da palavra de Cristo, que Ele voltará e vai nos buscar. Nós precisamos desse lugar, nós precisamos dessa voz falando: ei, cuidado com as escolhas que você está fazendo, cuidado com o modo que você está se comportando, talvez isso possa ser um caminho de destruição. Então o texto aos Hebreus é como uma voz falando: aquieta a tua alma e pega os exemplos que existem dos heróis que antecederam a nossa fé, que vieram antes de nós. Então quero passar 4 conselhos que eu vejo daquilo que eu li aqui, dentro do texto, que pode nos ajudar a aquietar a nossa alma. Porque aquilo que eu falei, gente, eu sei, seria muito bom que a gente pudesse ter um super pop star, um sacerdote potente, que você falasse: ora lá na minha casa para que tudo fique em paz, e as coisas resolvessem. Mas a fé que a Bíblia mostra é diferente disso.
A fé que a Bíblia mostra é uma fé de ação, de práticas, de mudança, de comportamento, de transformação. Essa é a fé bíblica. Fora isso, é engano, superstição, que muitas vezes atrai o nosso coração, aquilo que nós queremos, mas não resolve o nosso problema. Aquilo que eu falei, nós precisamos criar resiliência para suportar tempos de dificuldades, de crise. Então, primeiro que eu quero falar com todos vocês primeira coisa, exercite a sua fé. Como assim, pastor? A fé já está resolvida, porque a palavra de Deus em Efésios fala que é Deus que nos dá a fé, não vem de nós, vem de Deus. Sim, Deus coloca em nosso coração a fé, mas Ele multiplica a partir do momento que eu coloco ela em prática. A fé é um músculo que precisa ser exercitado, que precisa ser praticado, para que o Senhor possa potencializar aquilo que está. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis. Então a fé é algo pequeno no sentido de entrega, mas que potencializa a partir do momento que você a usa. Muitos continuam só com a fé que Deus deu, que te salvou, e eu não estou tirando a salvação, porque a salvação vem de Deus, e você foi salvo. Mas Deus tem muito mais para nós, a partir do momento que nós entendemos: Senhor, aumenta a minha fé, assim como os discípulos falaram ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, que eu estou percebendo que eu não consigo confiar tanto. Talvez a sua oração nessa noite possa ser simples assim: Senhor, aumenta a minha fé, me fala o que eu tenho que fazer, o próximo passo que eu tenho que dar, para que o Senhor aumente a minha fé, porque afinal o texto diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé não é uma obra acabada na nossa vida. A fé, ela precisa ser exercida. Precisamos exercitar, nutrir a firme convicção daquilo que esperamos. Agora preciso fazer uma pergunta. Olha aqui para mim. E se nós esperamos o errado? E se nós colocamos a nossa fé numa crença que é errada? E se nós fomos ensinados a vida toda uma fé errada? E se no nosso coração entrou uma fé pautada nas coisas desse sistema e não do sistema do céu? E se nós somos bombardeados por uma fé nas coisas desse mundo? Que esperança que nós temos? Como nós vamos lidar com as crises? Então nós precisamos questionar o que nós cremos. Qual de fato é a nossa fé? Por que nós vivemos uma geração tão frustrada? Porque acredita numa fé realmente de forma errada. Uma fé pautada numa expectativa que criou e que talvez o Senhor não prometeu. Se eu te falo uma coisa, se você faz uma expectativa de algo que eu não falei para você, você vai viver frustrado. Por quê? Porque eu não te prometi. E quando nós não entendemos de fato a mensagem do Evangelho, quando nós não entendemos de fato o que é a fé, nós corremos esse risco de termos frases bacanas de efeito, mas no fundo, elas não levam a nada, é uma lata vazia, porque Deus não falou. Quantas pessoas estão pautadas em promessas que o Senhor não fez, que profetas, profetisas, homens bem intencionados talvez na sua vontade, mas muito mal conhecedores da palavra de Deus, lançaram de púlpito, de coração, nos abraços, nos momentos dos mantos. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai, e aí a gente vai colocar a esperança naquilo que o homem falou. Mas a fé é a esperança de algo muito maior do que tudo isso. E nós, como igreja, nós precisamos nos fortalecer numa fé bíblica, porque a maioria, infelizmente, da nossa geração, nós estamos vivendo uma fé pautada em uma manifestação motivacional. Você vai ganhar, você vai conquistar, Deus é com você, Deus vai restaurar seu casamento. Quem disse? Talvez ele não vá. Talvez não vai. Você vai ser curado. Talvez você não vai ser curado. As pessoas vão te amar e você vai ter que lidar com o ódio dos outros. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Vai. Porque a fé, a verdadeira fé,
não é a fé pautada em algo que vai ficar bem aqui. A fé pautada no céu é a fé que declara assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a fé pautada de que nós temos uma esperança, uma expectativa de que meu rei vai voltar e vai me buscar e vai me levar de volta para casa. A fé é algo muito maior do que os nossos olhos podem ver, porque senão não é fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova daquilo que não se vê. Se é fé naquilo que você vê, não é fé, é boa vontade, frase motivacional. Você vai ser abençoado, frase motivacional, não é verdade? A fé é algo muito maior do que aquilo que nossos olhos podem ver, é aquilo que o coração enxerga, é a convicção realmente de que venha o teu reino, eu vou fazer manifestar o reino de Deus aqui na terra, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu emprego, na minha igreja. Eu vou manifestar o reino de Deus. Ninguém vê, eu vejo. Ai, mas tem um monte de crise. Não, eu vejo Cristo. Ah, tem um monte de dificuldade. Eu vejo o Senhor trabalhando nas nossas vidas. É enxergar aquilo que os outros não veem. E muitas vezes nós enxergamos o que a manada vê. Contou-se uma história, nós vamos em cima dessa história. Você não viu, mas você acredita no que o outro viu, e você começa a ser condicionado por algo que é puramente terreno e demoníaco. Nós precisamos olhar para o alto. Colossenses 3: se de fato vocês ressuscitaram com Jesus, olhai as coisas do alto, pensai as coisas do alto, buscai as coisas do alto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Enquanto nós não entendemos isso, gente, nós vamos viver vulneráveis às situações que vão acontecer. E de verdade, no meu coração, na minha leitura que eu estou fazendo, ninguém pode suportar. E talvez, eu quero dizer uma coisa de todo o meu coração: a igreja seja o pior lugar para você viver. Por quê? Porque a igreja são dos que foram chamados por Cristo, tirados da morte para a vida, mas uma vida olhando para o céu. A igreja é dos forasteiros, das pessoas que não são deste mundo, que vivem para as coisas lá do céu. E quando o nosso coração não está, nós não vamos entender as coisas do céu, porque a fé bíblica não é a fé que eu estou vendo, é a fé daquilo que eu creio, que está fundamentado no meu coração. Quem está me entendendo, gente? Gente, venha o teu reino. Qual o sucesso da fé? Se fala tanto de sucesso. Sucesso da fé é eu provar daquilo que ninguém vê e continuar caminhando como eu acredito naquilo. Pai, vai lá o bobinho, está tudo bem, porque meu olhar está no céu, seu olhar ainda está na terra. Eu vou continuar fazendo a vontade do Senhor. Eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou seguir a manada, eu vou seguir o que meu Senhor está falando. Mas está todo mundo falando que você está virando um bitolado, está todo mundo falando que você está esquisito. Sim, eu estou esquisito, porque o meu olhar é para o autor da minha fé, o nome dele é Jesus, gente. E agora eu preciso falar, porque de verdade, não é acusação pela acusação. A Bíblia nos mostra uma fé para acreditar no invisível. A rede social nos mostra algo para você acreditar no que você vê. Olha a batalha que nós enfrentamos. Enquanto Deus nos chama para enxergar, para colocar no coração e materializar o invisível, o tempo todo nós estamos aqui, talvez falei 3 horas e 40 minutos do dia, 2 meses por ano nós gastamos fortalecendo uma fé naquilo que nós vemos. Tem jeito, gente? Seja bem sincero comigo. Há jeito de sustentar bem numa relação desse tipo? Gente, olha o que eu estou falando. 2 meses por ano nós gastamos, o Brasil gasta na internet. 2 meses por ano. E se a gente contar que dormimos 8 horas por dia, esse número, eu não vou saber fazer essa matemática, mas esse número deve subir bastante. Da porcentagem de tempo que nós temos útil, que nós gastamos na internet. Talvez vai aí por umas 6 horas por dia. De tempo útil que nós gastamos. Cara, porcentagem terrível. E nós precisamos olhar isso de frente.
entender para onde nós estamos indo, que mundo nós estamos e como nós vamos lidar com tudo isso. Então nós precisamos, gente, entender que a única forma de lidar com isso é entender que existe algo muito maior do que o que eu vejo, algo muito maior do que nós enxergamos, e isso precisa estar latente. Eu queria que você colocasse o coração nisso. Existe algo maior do que nós vemos, isso é fé, e isso nos coloca em um lugar de nós termos um entendimento. Não estamos no lugar, não chegamos, é como, e talvez isso me fortalece bastante a minha fé, e talvez isso possa fortalecer a sua fé, é entender, é olhar a vida como se nós estivéssemos numa sala de espera, esperando o Senhor vir chamar, vem, aguardando. E nessa sala de espera, alguns estão passando por tribulação. Nessa sala de espera, alguns estão com a vida maravilhosamente bem, financeira, o relacionamento familiar está bom, e outro está com o relacionamento rebentado, mas todos estão nessa sala de espera com a mesma esperança: esse ainda não é o meu lugar, isso vai passar, eu só estou aguardando, já o meu Senhor vai vir, abrir a porta e falar: Zé Hilton, vem, acabou o seu tempo nesse lugar, não tem mais tribulação, não tem mais dor, não tem angústia, não tem lágrimas, vem para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Mas se o nosso olhar não está isso, nós vamos viver o quê? A tribulação, a angústia, a ansiedade. Meu casamento não está bom, perdi o emprego, eu estou realmente com um salário pequeno, eu não tenho a casa que eu tenho, eu olho a internet, todo mundo feliz e eu estou triste. Por quê? Porque meu olhar ainda está nesse lugar, mas é simplesmente uma sala de espera. Gente, de verdade, ninguém espera tem uma expectativa grande de ter prazeres numa sala de espera. Quem já foi no médico, esses tempos terríveis que nós passamos, a gente chega lá, aquele multidão de gente, mas você está esperando por quê? Porque você precisa de um atendimento, mas você não tem uma expectativa: cara, vamos receber um cafezinho o tempo todo, se eu tiver fome alguém vai chegar, se eu tiver triste alguém vai me abraçar. Nós não temos essa expectativa. Nós temos a expectativa: cara, eu preciso resolver ali a minha parada, eu estou aguardando ser chamado, eu não posso sair daqui porque ele vai me chamar, eu não posso perder a minha vez, eu vou ser chamado. Nós estamos nessa sala de espera, aguardando o Senhor nos chamar para esse lugar, onde Deus fará tudo novo. Gente, essa é a expectativa, essa é a nossa fé. Aquieta a tua alma, exercita a tua fé, Ele vem te buscar. Nós cantamos e precisamos trazer isso para o nosso coração: aquieta a tua alma. É uma verdade bíblica, você pode colocar a sua fé nisso. Ele vem nos buscar. O Rei está voltando e Ele vai nos buscar, Ele vai tirar desse lugar, Ele vai realmente nos levar ao lugar onde todas as coisas serão feitas novas. Se nós conseguirmos viver e entender essa verdade, aquieta a tua alma. Segundo, siga heróis que te lembrem. Eu ia colocar mentores, não coloquei de propósito, tá? Porque eu estou com uma raiva de mentores, que é uma coisa, gente. Não, raiva assim, entre aspas, me entenda, tá? É tanta coisa, mentoria, que eu estou, assim, de verdade, cara, estou com nojo disso aí. Por quê? Porque tudo, o cara não fez nada, não viveu nada, já aumentou. Cara, heróis, a Bíblia fala de nós olharmos para verdadeiros heróis que viveram uma fé, realmente uma vida pela fé, e que vão fazer nos lembrar que nós somos forasteiros, que nós não somos deste mundo. Nós precisamos de pessoas que nos alertam no momento que a gente vai ficando besta, que nos alertam: ei, cara, você está se apegando a algo que não é o que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Seja feliz com isso, mas seja mais feliz com a expectativa de que o Rei está voltando. Nossos heróis, mentores de verdade, devem ser pessoas que nos fazem lembrar: você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Para de pensar como alguém que seja deste mundo. Nós somos do céu. Se Cristo verdadeiramente entrou na nossa vida deve ser condizente com quem vai voltar para os braços do Pai.
Então nós temos que ter pessoas que nos orientem e que nos falem: ei, você está se apegando demais, não é sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre satisfação pessoal. O Evangelho não é sobre bem-estar. O Evangelho não é sobre ser querido pelos outros. O Evangelho é: você foi amado por Deus e você tem que aguardar a vinda dEle, porque você não é dessa terra. Agora vamos fazer uma análise. Quem são heróis dessa geração? Rapaz, eu fiz um levantamento dos principais influencers da nossa geração, gente. Gente, faça isso. Faça. Olha o que os nossos filhos estão acompanhando, seguindo. Quem são os influencers? Neymar é o primeiro. Anitta, segundo ou terceiro. O Whindersson, parece que é o quarto. E aí vai um bando de meninos que não sabem nada da vida, mas que agrada o coração do pecador vazio, que procura prazer momentâneo e rápido, de uma dopamina, de uma piada, de algo que, uau, que prazer, vou esperar o próximo que vai falar. E é uma pena. São esses que estão formando a nossa geração, sem contar os teólogos do YouTube, que repetem frases ditas de forma errada, que tem uma verdade trazendo uma grande mentira e agradando o coração. E nós estamos sendo mentorados por essas pessoas. Escolha mentores maduros, pessoas que têm vida, mas vida, quando eu falo, é tempo de vida. Uma criança não pode nos mentorar, uma criança não pode nos dar conselho, gente. Pastores mirins, indo em programas de podcast, falar como se tivesse toda a autoridade de Deus. Não tem, porque não tem condições de ter, porque não viveram nada. Não passaram por deserto, não passaram por prova. Como eles vão dar conselho para nós? Não podem, gente, não conseguem. A Bíblia fala claramente no texto ao qual nós lemos que os heróis apresentados na vida são heróis realmente que viveram a sua vida pela fé, materializando o que não existia. E boa parte dos heróis que a Bíblia apresenta são heróis do passado. Ei, olha aqui. Isso é contrário à nossa geração. Nossa geração o de ontem já não serve. A pessoa de idade, ela é obsoleta, deixa para trás. E a Bíblia fala: honra os seus antepassados, honra os que vieram antes de você, honra aqueles que trilharam um caminho e venceram pela fé. Mas nós não queremos, nós queremos a próxima novidade. Nós queremos o próximo pastor motivacional que vai falar umas palavras bacanas, uau, sem querer pensar em quem ele é. E rejeitamos aqueles que muitas vezes estão com as suas rugas de uma vida experimentada. Por que nós honramos o pastor Reliquias aqui na igreja? Porque nós entendemos, eu entendo que um dos prazeres maiores é ter do meu lado uma pessoa que vivenciou. Eu sei que são gerações diferentes, eu sei que alguma coisa eu posso ensinar para ele, mas cara, ele viveu, eu tenho teoria. Tem coisa que eu tenho teoria, tem coisa que ele viveu. Nós somos uma geração que respeita mais pai, que não ouve mais conselhos dos mais velhos, que queremos realmente a próxima novidade, a de ontem já não serve. O que será de nós? Escolha, siga heróis realmente, que realmente mostrem a vida, uma maturidade. Não existe maturidade sem estrada, gente, não tem, cara, não tem maturidade sem vivência. Nós precisamos viver, nós precisamos experimentar, nós precisamos olhar. E olha, você quer saber de uma coisa? Possivelmente, os melhores mentores, você não vai encontrar ele em vida. Porque os melhores mentores, eles vão deixar um legado para nós olharmos, ler e estudar. Puxa, não acredito que teve pessoa como esse. Não acredito que teve uma pessoa como Charles Spurgeon.
Não acredito que teve uma pessoa como John Wesley. Não, como assim? A gente começa a ler a história desses homens, e eles não estão vivos para eu andar junto com eles, mas eles deixaram um legado para eu aprender a trilha que eles deixaram para nós. É valorizar a história, gente. Eu costumo, tem uma frase que vem no meu coração: a estrada pavimentada para que o evangelho chegue até nós foi pavimentada por sangue dos nossos heróis da fé. Como assim eu não vou valorizar essas pessoas? Como assim eu não vou ver o que eles viveram? Como assim eu não vou olhar para os nossos heróis da fé primitivos que deram a vida na arena para que o evangelho chegasse até nós? Como assim não vamos esquecer das pessoas que vieram antes de nós? Como assim eu não vou honrar meu pai? Como assim eu não vou honrar meu avô? Como assim não vou honrar as pessoas que estão com rugas na igreja servindo a Deus da melhor forma? Como assim eu preciso honrar? Eu preciso ter dessas pessoas a instrução que eu preciso para a minha jornada, para que eu possa vencer. E é isso que o texto bíblico fala. Ele fala assim, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Quem são os antigos, gente? São as pessoas que passaram, são os velhos, são os que vieram antes de nós. Valorize. Cuidado com o conselheiro juvenil, tá? Cuidado com o conselheiro sem vida. Cuidado com o conselheiro de pessoa que não sabe o que é fé. Cuidado com pessoa que não tem maturidade nenhuma para te dar conselho. Às vezes só viu uma coisa por uma ótica. Olhe para as pessoas sábias, ande com as pessoas sábias. Sabe, eu não estou querendo dizer, e de verdade, cara, eu não sou muito a favor dessa coisa pegajosa, de cara, eu vou falar para você tudo que você deve fazer. Mas de verdade, gente, talvez a gente possa ajudar uns aos outros. Essa semana teve uma pessoa que me procurou, eu fiquei tão feliz, né? Ele não faz mais parte da igreja, da nossa igreja, mas pastor, eu preciso dividir uma coisa com você. Gente, eu senti tão honrado dele dividir a vida, sabe, eu estou passando por essa situação, pastor, e eu queria um conselho seu. Eu fiquei tão feliz. Eu não sou um bom conselheiro, talvez eu nem sempre vou ter o conselho certo, mas cara, você falar, eu posso orar com uma pessoa, é tão bom, gente. E às vezes nós perdemos isso, e nós ficamos nas rodas que nos atrai, que concordam com o que a gente concorda, as rodas dos iguais, que falam o que a gente fala, e a hora da gente de repente, opa, peraí cara, tem uma pessoa mais madura, vamos ver o que ele pensa sobre tal assunto. Bom, enfim, valorize as pessoas mais velhas, que já são aprovadas pela estrada da fé. Fuja de pessoas que vivem de frases motivacionais, recortes, muitas vezes sem profundidade alguma, porque ouviu alguém falar ali e vai falar aqui. Cuidado com essas pessoas, gente, elas não têm profundidade para nos mostrar. E hoje o que nós mais vemos é isso, frases motivacionais bonitas, insights lindos, mas que no fundo não traz vida para a gente. Nós precisamos de vida. Pare de sucatear sua mente, gente. Todos nós, né, temos esse hábito. Olha aqui para mim, gente, sucateamos nossa mente. Não tem nada para fazer? Vai ler um livro, vai ler a Bíblia. Mas o que nós fazemos? Não precisa responder, mas o que a maioria de nós fazemos quando nós não temos nada para fazer? Nada para fazer mesmo? Né? Nada para fazer, deixa eu sucatear minha mente, jogar um monte de lixo nela. Pelo menos eu vou estar numa vibe. É a droga nossa, é nosso ópio, sabe? Uau, estou numa nice, estou numa boa, porque eu estou sucateando minha mente, cheio de dopamina barata, gente. Gente, isso é sério, nós precisamos aprender a lidar com isso. Aprender, poxa vida, não tá bom? Pega um livro de um mentor antigo, de alguém, e fala, cara, esse cara tem algo maravilhoso a trazer, deixa eu ler sobre a vida desse cara, a história que ele tem. Não vou correr o risco de perguntar, mas quem está lendo um livro aqui no nosso meio, sabe? A pergunta deveria ser, minha pergunta deveria ser, quantos livros além da Bíblia você lê todo dia? Essa deveria ser a pergunta. Mas a gente vai se satisfazer. Quantos capítulos você leu hoje da Bíblia? Não, vamos melhorar. Quantos minutos você passou lendo a Bíblia? Não, vamos melhorar para que encaixe mais gente. Você leu algum versículo da Bíblia hoje? Além do que eu li aqui? Nós precisamos falar para que a gente possa entender isso, gente. A nossa mente,
nosso condicionamento vai ser com aquilo que nós nos condicionamos. E aí a resposta é, cara, meu Deus, hoje a vida está tão corrida que eu não consegui ler a Bíblia. Mentira, 3 horas e 40 minutos foi celular. Você tem tempo? Nós temos tempo. Que tal 10 minutos de ler a Bíblia? Olha que eu estou sendo assim muito, generoso, para a gente trilhar um novo começo, começar, vou dar o dízimo do meu tempo de rede social, que é 3 horas e 40 minutos, eu vou dar o dízimo, 10% disso aqui, eu vou ler a Bíblia. Talvez seja duro, cara, mas é a realidade, para que a gente possa ser transformados. Apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, que tem louvor, pensai nisso. Para de sucatear sua mente e coloque a mente nas coisas que são do alto, que tem valores eternos para a sua vida. Precisamos de heróis que nos ajudem a lembrar que somos estrangeiros. A palavra herói eu sei que soa um pouquinho complicada, mas eu coloquei de propósito, porque a Bíblia fala dos heróis da fé. Nós precisamos ser lembrados, não somos dessa terra. Hebreus 11, 13 diz assim: abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Diga: eu sou peregrino, minha pátria é o céu. Aquieta minha alma. Aquieta a tua alma, sua pátria é o céu, você não chegou, você está só esperando na sala o rei te chamar. Enfim, vamos lá, que o tempo já passou. Então, nós precisamos entender, de acordo com o texto, que nós precisamos guardar as forças para uma corrida que é muito maior do que essa corrida aqui da terra. O texto diz assim, Hebreus 12, 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que rodeia tão perto a gente, e corramos com paciência a carreira que nos está próxima. Existe uma corrida muito mais importante, gente. A pergunta é: qual é a sua? Qual é a sua corrida? O que Deus tem te chamado, que existe para você. E todos nós temos, gente, essa corrida, essa marca, algo que o Senhor tem nos chamado especificamente. Mas eu não sei, pastor. Tudo bem, continua a corrida genérica com todos, a corrida olhando para Cristo, crescendo em Cristo, porque eu sei, é difícil, tem hora que talvez a gente não vai conseguir especificamente o que nós temos de especial. Mas quando nós olhamos, nós conseguimos ter essa identificação, guardar a energia, falar: opa, tem uma corrida muito maior, tem uma corrida muito maior do que acordar de manhã para ir para o trabalho, gente, para ganhar dinheiro. Tem uma corrida muito maior do que colocar a vida para o corpo ficar o corpo perfeito, mas eu devo cuidar do corpo. Mas tem uma corrida muito maior do que querer uma casa própria, tem uma corrida muito maior do que ter um sucesso desse mundo. Há uma corrida pelo Evangelho. Paulo, não vou lembrar o texto, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu, tendo pregado aos outros, não venha eu perder a minha salvação. O que ele está falando? Eu preciso lembrar que existe uma corrida muito maior do que tudo que agrada o meu corpo, tudo que agrada os prazeres deste mundo. Existe uma corrida muito maior do que essa, e todos que nasceram de novo devem correr essa corrida. E nós entendermos que essa corrida, algumas vezes você vai correr naquilo que você tem certeza: eu nasci para isso. E vai ter momento que as coisas vão mudar e você vai ter que entender no Senhor que o Senhor está te chamando para uma outra coisa no momento. Mas essa corrida eu não posso parar, sabe? Sei lá, vamos tentar um exemplo aqui. Eu sei que eu sou chamado para ser pastor. Eu sei que meu chamado específico é um chamado de um pastor, mas um pastor que desafia realmente para um novo, para chamar para um novo tempo, para realmente não estar acomodado. Eu sei, mas amanhã Deus pode, sabe, colocar uma situação na minha vida e eu chegar: gente, eu não posso mais ser pastor.
o Senhor está me chamando para uma corrida diferente. Aconteceu alguma coisa na minha família, agora eu preciso deixar isso daqui, porque agora eu tenho que cuidar 100% da minha esposa. Ah, mas você vai deixar? Não, eu tenho que cuidar 100% da minha esposa. Porque nesse momento, essa corrida é mais importante do que qualquer outro momento. Eu estou com um filho passando por necessidade, nesse momento eu preciso deixar essa corrida para cuidar daquilo que o Senhor está mostrando que é mais importante nesse momento. Sabe, é entender as estações e o que Deus está nos comunicando. É entender que Deus está nos chamando, que talvez, existe algo diferente para esse momento. Eu acho tão lindo quando eu vejo pessoas, pastores, pessoas que a gente sabe que tem uma capacidade intelectual para grandes coisas, e pastor, eu quero servir na igreja. Deixa eu servir no ministério infantil. Pastor, eu estou vendo que nós estamos passando por uma demanda muito grande nessa área, eu quero fazer o meu melhor. Pastor, eu não sei nada de som, mas eu estou tão ansioso na igreja, me deixa eu tomar, o que eu posso fazer? Porque eu vou fazer o meu melhor, eu vou cuidar do data show, colocar as letras das músicas, mas eu vou fazer o meu melhor. Você está me entendendo, gente? Que não é a grandeza do que vai fazer, é de entender que, existe uma corrida, e essa corrida é em prol de um evangelho que é muito maior do que nós. Aí, nessa corrida, eu quero dizer para você, aquieta a sua alma, estamos chegando no sprint final. Aquieta a sua alma, você precisa de uma energia para o sprint final, você correu. Preste atenção nisso, gente. Talvez você está aqui nessa noite e você já correu tanto, já fez tanta coisa, o Senhor já te abençoou com tantas possibilidades, com inteligência, com capacitação, você correu tanto, mas você cansou. Aquieta a sua alma, o Senhor está te preparando para o sprint final. Não pare, não pode parar. O Senhor não nos está chamando para parar. Talvez seja os últimos metros, e você vai parar nos últimos metros. Como assim? Existe uma corrida maior do que a sua satisfação. Essa corrida é a corrida do evangelho, essa corrida é a corrida para chegar no lugar onde não vai haver mais tristeza. Essa é a corrida que nós entramos pela porta do evangelho por intermédio de Jesus Cristo, avançamos e correndo. Talvez agora o Senhor está falando para você, aquieta a sua alma e se prepare para o sprint final, mas não pare, avance. Por último, o Ministério do Louvor pode vir aqui, por favor. Mantenha seus olhos em Jesus. Boa parte da fé esmorecer na nossa vida, certamente é porque nós tiramos o olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Sejamos sinceros, gente. As nossas frustrações, boa parte da nossa frustração eu parei de olhar para Jesus e olhei para José Hilton. Eu parei de olhar para Jesus e eu enxerguei minha esposa, meu marido. Eu enxerguei uma pessoa que não é perfeita, que falhou. Eu parei de olhar para Jesus. E de repente eu vi as tempestades. Eu estava andando sobre as águas. Estava tão bom, eu comecei a andar sobre as águas, eu comecei a ver realmente o quanto Jesus pode fazer na minha vida, mas de repente em um tempo, eu tirei o olhar de Jesus, e eu comecei a olhar do lado, eu vi uma onda se levantando, do outro lado eu vi outra onda se levantando, e de repente eu comecei a naufragar, e eu esqueci que Jesus estava ali, e a única coisa que eu precisava dizer é, salva-me, Senhor, salva, e eu esqueci que era Ele. E aí eu comecei a buscar ajuda num, ajuda outro, eu comecei a falar para um, falar para outro, e todos pioraram minha situação, e eu comecei a me afundar, porque eu esqueci que o autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo, não é igreja, não é pastor, não é líder, não é marido, não é esposa, não é o amigo, não é a pessoa mais boa deste mundo, é Jesus Cristo. E eu comecei a naufragar.
Mas Ele está aqui nesta noite falando para você: aquieta, eu estou ainda aqui neste lugar. Aquieta, continua olhando para Jesus. Aquieta, está chegando o final, gente. Eu vejo a corrida da gente e a realidade da vida como se a gente já corrido tanto, e agora nós entramos numa arena. Agora nós estamos na arena, na reta final, e a gente percebe: cara, eu não consigo mais, não dá mais, eu já corri tanto, eu já sofri tanto. Mas aí a gente se depara com a verdade desse lugar, e aí de repente a gente começa a ouvir uma voz que vem de longe: vai, aquieta a tua alma e vai, e você pode. Ei, dá mais um passo, que o próximo passo que você dá, você vai chegar mais perto de mim. Dá mais um passo, ei, você pode, sabe por quê? Porque eu já preparei o caminho, eu vim, eu dei a vida, eu sofri por você, eu dei a vida para que você chegasse até agora. Continua, não pare. É como Jesus ali naquela arena, olhando para você do lado, fala: vai mais um pouco, corre mais um pouco, corre mais um pouco, você vai chegar. Está chegando a hora, está chegando o final, você vai vencer. Nós nunca vamos vencer por nós mesmos, gente. Não existe, é um engano. A frase "você é um vencedor", ela vem eivada de erro. Você não é um vencedor, Jesus Cristo é. Você não vai vencer, Ele venceu. E só tem uma condição de você chegar aonde Ele está: olhando para Ele, ouvindo a sua voz, porque Ele é o vencedor. É Ele que preparou o caminho, e Ele que está aguardando, e Ele que fala: vem mais um pouco, corre mais um pouco, eu preparei o caminho, continua. Olhe para Jesus, não tire o olhar de Jesus, não pare de olhar nele, não pare de olhar para Ele. Aquieta a tua alma, Ele está no barco, Ele acalma toda a tempestade. Aquieta a tua alma. Você precisa exercitar a sua fé. A fé do passado não vale. Deus te chama para uma fé para agora. Não importa o que você já fez, não importa o que já aconteceu, não importa que você já foi um orador, teve um monte de milagre, teve um monte de experiência. O Senhor está te esperando para agora, te chamando para agora. Ei, é agora que eu te chamo. Exercita a sua fé. Eu quero multiplicar essa fé. Olhe para pessoas, caminhe com pessoas que vão te lembrar: você não é deste mundo. E abandone, saia das rodas de pessoas que querem te ficar, querem que você fique preso a este mundo. Saia de relações tóxicas, pessoas que vivem para reclamar, falar mal dos outros. Saia de perto se você não puder ajudar, e vá para perto de pessoas que vão falar para você: você não é desse mundo. Ei, existe algo maior, o Rei está voltando. Ei, fica aqui comigo na sala de espera, aguardando. Daqui a pouco o que há de vir virá, e não tardará, e vai chamar você pelo teu nome, e vai falar: vem para o lugar que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Não para, avance. É uma corrida muito maior. Continue olhando para Jesus. Eu queria que você colocasse de pé, se for possível. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, e que nessa canção nós possamos trazer tudo isso ao nosso coração, entendendo que sim, a única possibilidade que nós vamos ter de continuar a jornada é manter um relacionamento com Jesus Cristo, olhando para Ele, olhando para Jesus. Você pode fechar os seus olhos, falar com Deus, se colocar diante do Senhor. Talvez você falar para o seu coração: eu quero aquietar a minha alma. Talvez você mesmo entender: eu preciso aquietar a minha alma, por isso eu vou exercitar a minha fé. Eu vou ouvir mentores, pessoas que chegaram lá, que chegaram pela fé.
eu vou seguir essa corrida, porque ela é muito maior do que eu, ela é muito maior do que a minha satisfação, que a minha vontade. Jesus Cristo está me chamando, e eu olhando para Ele o tempo todo, Ele vai me falar: continua, meu filho, continua, minha filha, eu dei a vida por você, é para isso que você foi chamado, para um tempo como esse. Continua, meu filho.